Saudações a você, meu irmão e minha irmã, que acompanha o canal do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje, nesta quarta-feira da Semana Santa, queremos meditar juntos o texto do profeta Isaías, capítulo 50, versículos de 4 a 9. Esse texto de hoje, ele faz parte de um conjunto de textos dentro do livro do profeta Isaías, conhecidos como os Cantos do Servo de Yahvé. Esse seria, no caso, o texto de hoje, o terceiro canto do servo de Yahvé. E aqui nós temos, nesse clima e ambiente que estamos vivendo de preparação para a celebração da Páscoa, um texto que quer, ao mesmo tempo, nos chamar a refletir sobre nós e olharmos para o que vai ser celebrado nesses próximos dias. Primeiramente, nos situando no texto, é importante entendermos que esse texto, ele não tem uma interpretação simples. Alguns autores entendem que o servo do texto se trataria da pessoa do próprio profeta. Ele estaria falando dele mesmo. Outros autores entendem que a figura do servo do texto seria uma espécie de referência ao todo o povo de Israel. E a leitura cristã, que vai ser feita posteriormente, vai aplicar esse texto à figura de Jesus, para refletir, interpretar e compreender o caminho que Jesus fez, especialmente na sua Páscoa. Tendo esses três pontos de referência presentes, vamos olhar então o que o texto nos traz e o que ele nos ajuda a refletir. Primeiro, o texto, ele no primeiro momento nos apresenta o servo como alguém chamado, vocacionado. Chamado para quê? Para ser discípulo e para realizar duas tarefas. A primeira, confortar, levar conforto às pessoas. E uma segunda tarefa, estar atento, ter ouvidos abertos, atentos, para escutar o que Deus quer que ele diga, quer que ele faça. No segundo movimento do texto, nós temos a imagem do servo sendo então agredido violentamente. E é interessante que o texto não nos diz a razão dessa agressão. Não sabemos por que o servo está sofrendo essa violência, apenas que ele está sendo agredido. Porém, a atitude do servo é a atitude de alguém que não se deixa abater pelo que está sofrendo. As imagens do texto são de alguém que está com coragem, um rosto firme como pedra, não se deixa abater, não afasta o rosto da agressão. A imagem que o texto traz é a imagem de alguém que, mesmo diante da violência que está sofrendo, se coloca ali com coragem. Com a coragem de alguém que é inocente, que está sofrendo sem ter culpa. Porque não há culpa no texto. O texto não dá nenhuma razão pela qual ele possa estar sendo objeto dessa violência. Num terceiro momento, o texto se conclui com a atitude do servo. Diante de tudo isso, tendo consciência de que foi chamado para confortar e ouvir com atenção o que Deus tem a dizer, como um bom discípulo, no final o servo vai dizer, mesmo diante de toda a violência que ele sofre: quem pode então comigo se Deus é o meu auxiliador? Se Deus está comigo, se Deus é o meu socorro? Então o texto termina com a palavra de confiança. Por um lado, onde o servo afirma que ele confia em Deus e que Deus está ao seu lado, e por um outro lado ele desafia os seus agressores, dizendo claramente: quem pode ter poder sobre mim, quem pode vir contra mim se Deus está ao meu lado? Então essas características do texto realmente levam a comunidade cristã a olhar para Jesus. E não é à toa que esse texto está neste dia, nessa preparação imediata para a Semana Santa. Para que nós olhemos para Jesus, iluminados por esse texto, e reconheçamos em Jesus o servo de Deus,
que assume um sofrimento injusto, mas assume porque ele foi chamado, enviado pelo Pai para confortar e para ouvir e obedecer aquilo que o Pai ordena. No Evangelho de João nós temos essa imagem, né? Jesus vai dizer que não faz nada aquilo que o Pai não estabeleceu. Ele nada diz e nada faz que não seja já orientado, ordenado, determinado pelo Pai. Então aqui Jesus, esse texto nos ilumina para olharmos para Jesus também como esse servo, que assim como a imagem de Isaías, ele é enviado com uma missão, sofre uma violência injusta, mas ainda assim ele permanece firme, porque ele sabe em quem ele pôs sua confiança. E ele então enfrenta esse sofrimento com firmeza, com a certeza de que Deus está ao seu lado. Para nós também, irmãos, isso é um convite a contemplarmos esse servo, a imagem desse servo da leitura de Isaías, na vida e especialmente nesse momento da Páscoa de Jesus, e alimentemos em nós também essa confiança, essa esperança de que aqueles que permanecem fiéis ao chamado de Deus na sua vida, que escutam a voz de Deus, que se colocam a serviço da sua boa notícia, esses não são desamparados. E assim como Jesus, encontramos em Deus a coragem para enfrentar os desafios da missão, certos de que Deus não nos abandona, mas que, ao contrário, Ele nos acompanha, nos sustenta e nos dá a vida nova, nos conduz para que possamos viver plenamente a nossa vida. Possamos então, olhando para Jesus, iluminados pelo texto do profeta Isaías, celebrar agora a Páscoa, contemplando nele a concretização da figura desse servo e, ao mesmo tempo, o modelo para nós, que também somos chamados a ser discípulos e discípulas dele, servos e servas da sua palavra, para confortar e anunciar a boa notícia.